Meus queridos, nós vamos iniciar hoje uma nova série de exposições que tem por título Temor, Respeito, Honra, uma redescoberta da autoridade civil. Não tem o TRE, aqui vai ser o TRH, tá? Então, nós vamos, tendo em vista que nós estamos adentrando a um momento muito importante da nossa cidade, das cidades brasileiras, eu quero convidar você a entender um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre a autoridade civil. Qual o conceito que a Bíblia traz sobre a autoridade civil? Qual é a base com a qual temos que honrar, temer e respeitar as autoridades civis? Então, eu gostaria de convidar você a pensar comigo, à luz das Escrituras, essa realidade. Essa é uma série de 3 exposições. Nós vamos acabar uma semana antes da eleição, para que quando chegar na eleição, espero que você tenha base bíblica para fazer um voto consciente, um voto que de fato louve a Deus, honre a Deus, e para que após o voto, você possa temer, respeitar e honrar as autoridades civis ou todas as autoridades constituídas por Deus sobre nossa vida, ok? Para começar, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler agora apenas do verso 1 até o versículo 9. Eu vou ler, você vai acompanhar em silêncio, mas muito atento e reverente às Escrituras, que nos diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Vamos orar? Mais uma vez. Obrigado, Deus, pela oportunidade de servi-lo. E obrigado pela oportunidade de estar aqui diante da Tua Palavra. Esclareça a Tua Palavra a nós. Fala, Deus amado, aos nossos corações para que a gente compreenda a verdade da Tua Palavra aqui contida. Peço-lhe, Deus, que o Senhor apenas use a minha vida como servo nas Tuas mãos e que haja esclarecimento ao coração dos meus irmãos aqui presentes. Te agradeço, pois Tu és santo e maravilhoso, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Podemos assentar, meus queridos. Eu sei que nós vivemos um tempo bem complicado quando se diz respeito à autoridade. Nos últimos dias, com certeza, muitos zombaram da nossa presidenta do Brasil, né? A nossa presidenta, ou presidente, né? E com certeza, toda vez que entra um conceito político, um cenário político em jogo, nós já rejeitamos logo de cara. E as pessoas começam a falar muito mal da política, começam a falar muito mal das autoridades. E, principalmente, quando é época de eleição, quando as urnas começam a tilintar. Aí, então, se nós pudéssemos fazer uma pesquisa e descrevê-la, se nós pudéssemos fazer algumas pesquisas sobre o que as pessoas pensam sobre a autoridade pública, autoridade política, autoridade civil, ou autoridade de modo geral, talvez elas escreveriam as seguintes coisas, ou as seguintes frases no quadro. Uma frase que estaria lá é: esses políticos só sabem roubar do povo. Afinal de contas, é isso que nós mais escutamos. Esses políticos só sabem roubar do povo. Ou quem sabe outra frase estaria lá: eles só gostam de levar vantagem sobre as coisas. É isso que eles gostam, de levar vantagem. Então eles fazem ali as suas
maquinações uns com os outros para levar vantagem sobre os outros. Eles gostam disso. Ou quem sabe uma outra frase como essa: esses políticos só se preocupam com eles mesmos, só se preocupam com as suas famílias, só se preocupam em comprar novas casas, novos jatos e novas coisas para si mesmo. Ou quem sabe uma outra frase estaria escrito no nosso quadro: esses políticos, eles vivem desonestamente o tempo todo. É claro que nós teríamos frases como estas se nós começássemos a conversar com pessoas. Se nós pudéssemos conversar com as pessoas e tentar descobrir o que elas pensam sobre política, o que elas pensam sobre autoridade. A realidade é que o conceito de autoridade tem se perdido cada dia mais. E esta série se concentrará no conceito de autoridade civil. Como é que nós lidamos na perspectiva de autoridades civis? Qual o nosso papel? Qual é a base com a qual nós temos que desenvolver e respeitar nossas autoridades, mesmo que estas façam coisas contrárias às Escrituras? E se elas fazem, qual é o papel que nós temos como igreja de Deus para combater essas coisas? Essa série visa então tratar de assuntos como este. E por isso nós precisamos começar o conceito sobre autoridade civil, desenvolvendo um conceito muito forte sobre autoridade. E onde é que está baseado todo o modelo de autoridade? O texto que nós acabamos de ler, o evangelho que nós acabamos de ler, é o evangelho de Mateus, um evangelho muito conhecido. E eu queria tentar fazer você pensar comigo qual é o objetivo de Mateus quando estava escrevendo. O que Mateus estava pensando quando ele organiza, quando ele coloca esses capítulos na ordem que ele coloca. Você precisa pensar comigo da seguinte maneira: Mateus escreve para judeu, e Mateus era judeu, um israelita, conhecedor profundamente das leis de Deus, da história do povo de Deus, e Mateus está escrevendo para gente que conhecia muito bem isso. O problema é que quando nós lemos Mateus, nós não conhecemos muito bem a história do povo de Deus, apesar de que nós temos o Antigo Testamento nos revelando isso. Mas uma coisa é ler uma história, outra coisa é viver uma história. E os israelitas viviam essa história. Então, quando você lê Mateus, lê João, lê Lucas, lê Marcos, você precisa levar em consideração o que é que eles estão querendo dizer quando organizam o livro desta forma. E o propósito de João é muito bem definido, né? O propósito de João é muito bem definido. O propósito de Mateus também é muito bem definido. O problema é que a gente perde muito isso de vista. E eu quero chamar você a olhar com uma mente israelita para o livro de Mateus. O que é que esses homens, quando leram o evangelho de Mateus, estavam em mente? Ou o que é que Mateus está dizendo aqui? Qual as perspectivas? O que está pingando aí na cabeça de Mateus? Para que você entenda, você precisa prestar bastante atenção comigo, e eu vou usar alguns textos das Escrituras para poder fazer uns links, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, para você ir entendendo comigo. Quando você vai para Mateus capítulo 1, nós temos Mateus fazendo um resumo de uma ideia. A ideia de que Jesus, ele descende da promessa e é herdeiro do rei. Por isso Mateus começa com genealogia. Presta atenção, porque você não pode perder o fio da meada, senão você não entende o sermão hoje. Mateus tem um objetivo quando ele começa com a genealogia. Ele está dizendo: Jesus é o descendente da promessa e o herdeiro do reino. Portanto, aqui Jesus é comparado a Abraão e Davi. Quem que é o pai da promessa? Quem é o pai da fé? Abraão. E quem é o rei que é considerado o governador principal do reino de Israel? Davi. Por isso você vai ter Jesus quando ele cura os cegos e as pessoas clamando o quê? Filho de Davi. Ele é filho do rei. Ele, portanto, tem a herança sobre o reino. No capítulo 2, preste atenção, Mateus tem algo em mente. E Mateus então começa a descrever como aquele povo foi liberto do Egito. O povo então começa a lembrar de tudo isso. Lembre-se
Jesus foi liberto da morte quando era criança. Lembre-se de alguém que foi liberto da morte quando era criança? Moisés foi liberto da morte quando era criança. E é interessante porque o texto lá em Mateus nos diz que Jesus estava no Egito. Se você for para Oséias capítulo 11, versículo 1, diz assim, que o Filho de Deus sairia do Egito. Então, Mateus está fazendo esses links e eles estão entendendo, seus leitores estão entendendo. Então ele está dizendo, então, Jesus saiu do Egito. Jesus foi perseguido na infância. Lembra quem fez isso? Moisés foi perseguido na infância e Moisés saiu também do Egito. Agora, o Mateus capítulo 3, algo acontece. Mateus capítulo 3, nós temos Jesus sendo batizado. Lembre-se que quando o povo de Deus sai do Egito, qual é o próximo passo que o povo passa? Na abertura do mar. E agora, sem desmarcar o texto de Mateus, eu quero que você vá lá para 1 Coríntios capítulo 10. Não desmarca Mateus. E você vai deixar abertos os dois textos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao versículo 4. E você vai entender agora a comparação que Paulo faz e que Mateus tinha em mente. Por isso, Paulo entendeu muito bem aquilo que estava sendo pregado no Antigo Testamento. Mateus capítulo 10, versículo 1 até o versículo 4. Olha o que nós temos aí. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos, presta atenção, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E quem é essa pedra? Jesus Cristo. Percebe então, quando o povo passa e é batizado, Paulo está dizendo, e o povo passa pelo Mar Vermelho, Paulo está dizendo que aquele povo estava sendo o quê? Batizado em Cristo. Olha que coisa fantástica, ele está sendo batizado em Cristo Jesus. E o que nós temos no capítulo 3? O batismo de Jesus. Jesus chega para João Batista, e aí João Batista diz, não, senhor, o senhor não precisa desse batismo. Mas Jesus disse, é necessário para que se cumpra as Escrituras. Que tipo de Escritura deveria ser cumprida aqui? Ser cumprido exatamente a sua figura, daquilo que prerrogava o Antigo Testamento. Da mesma forma como o povo saiu do Egito, a mesma forma como Moisés foi livre da morte na infância, e da mesma forma como o povo passou pelo Mar Vermelho, sendo batizado em Cristo, naquele momento Cristo estava sendo batizado para exatamente cumprir todo o processo que as Escrituras do Antigo Testamento estavam anunciando. Quando o povo passa pelo deserto, não é só uma história qualquer. Quando você novamente lê aquele texto onde o povo passa no Mar Vermelho, você precisa lembrar que ali Jesus estava presente, batizando o seu povo. E portanto, Mateus tem em mente que Jesus, ele é maior do que o próprio povo da antiga aliança. Mas aí nós temos então agora algo acontecendo. Mateus capítulo 3 vai dizer que o povo é batizado, e as Escrituras nos diz que o povo agora é separado para adorar. Que em Cristo Jesus o povo recebe, perceba, pão e vinho. É isso que ele diz aqui no capítulo 10, verso 3. Todos eles comeram um só manjar espiritual e beberam. O que é comer e beber? Nas Escrituras, na nova aliança, a ceia do Senhor. Eles não comeram da ceia, mas ali aqueles sinais representavam o que Cristo faria por eles. E portanto o povo era maior do que, Jesus é maior do que tudo aquilo. E agora o povo sai do deserto, sai do Mar Vermelho, preparado para adorar. Eles são preparados e agora eles são levados ao deserto para adorar. Olha que interessante aqui. Quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus nos prepara, Deus nos separa para adorá-lo, assim como ele fez no Antigo Testamento e está fazendo com Cristo. E olha o que temos agora no capítulo 4 de Mateus.
Jesus também é levado para o deserto. E olha que interessante, sabe o que acontece ali no capítulo 4? Jesus, ele é tentado, mas ele vai ao monte para adorar. Perceba quando Satanás chega para Jesus, e aí você agora vai entendendo as figuras aqui comigo. Quando Satanás chega para Jesus e diz: Jesus, coma do pão. Volta para 1 Coríntios capítulo 10 e você vai entendendo. Perceba aqui o que está acontecendo. Jesus ele sai do batismo e vai para a adoração, para o monte, assim como o povo do Antigo Testamento. Eles saíram do Mar Vermelho e foram para o deserto para adorar. Mas o que aconteceu com o povo no deserto? Que tipo de adoração o povo teve no deserto? O texto de 1 Coríntios nos revela. Olha lá, Coríntios capítulo 10, verso 5. Entretanto quer dizer o seguinte: mesmo tendo o povo sido batizado em Cristo, separados para adorar, olha o que aconteceu: Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E aí olha o texto: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E olha interessante, o versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Comer e beber. Qual foi a primeira tentação que que Satanás oferece para Jesus? Coma do pão. Mas Jesus diz: não, essa não é a minha vontade. Eu preciso adorar, e aqui é para isso que eu vim. Jesus não praticou imoralidade como o povo praticou. E aqui é exatamente disso que está sendo lembrado. Jesus é maior do que o povo que foi para o deserto e pereceu no deserto. E ele nos lembra que agora então temos que não mais praticar imoralidades. Por isso o versículo 8 do capítulo 10 de 1 Coríntios diz: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil homens. 23 mil pessoas, né? Agora, olha que coisa interessante. Logo após Jesus comer e beber, Satanás oferecer o pão para Jesus e Jesus dizer não, Satanás leva Jesus para que lugar? Para o pináculo. E ele diz o quê? Pule daqui e as pessoas vão adorar. E Jesus dá uma resposta. Qual é a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui Jesus está vencendo mais um ponto onde o povo caiu. Olha o versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Meus queridos, aqui Jesus está voltando o problema e sanando o problema. Se o povo pecou, se o povo pereceu, o Filho de Deus não pereceu. Se vieram pecados e morte sobre eles, o Filho de Deus não pereceu. E por isso foi necessário que aquela serpente fosse levantada no deserto, para que o povo lembrasse que o Filho de Deus não pereceria. Esta era a promessa dada ali por Deus. Por isso as Escrituras nos diz no versículo 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Fins dos séculos fala a respeito da chegada de Jesus. E aí ele diz um texto fantástico. Ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais. Sabe por quê? Porque a terceira tentação de Jesus foi para se prostrar diante do pecado, e ele determina dizendo: não, somente a Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Ele proveu o livramento naquele instante para nós. Se nós perecíamos, se o povo de Deus pereceu no deserto, o Filho de Deus se levantou como resgatador, o remanescente que não pereceu. Remanescente é aquele que permanece.
Ele permaneceu firme, sem erro, sem pecado, se levantando para adorar verdadeiramente a Deus. Olha que coisa fantástica, é isso que Mateus está dizendo aqui. Ele é maior do que o povo que pereceu. Ele é maior do que tudo isso. Mas aí nós temos agora o capítulo 5 ao capítulo 7. Lembra-se que depois disso o povo vai para onde? Vai para o Monte Sinai. E o que nós temos no Monte Sinai? A lei. Depois da tentação, para onde Jesus vai? Para o monte. E o que ele profere? A lei. Ele profere o conhecido Sermão do Monte. Mas ali ele começa a aplicar o Sermão do Monte de forma diferenciada, pessoal aos nossos corações. E mais uma vez Jesus é comparado a Moisés. Mais uma vez Jesus é comparado a tudo isso. E agora algo acontece. Toda essa ideia que está sendo colocada aqui é Mateus dizendo o quão grande é o Senhor Jesus. Só que aí algo acontece. No capítulo 8 a 9, nós temos Jesus fazendo grandes milagres, que era obviamente atribuído também aos profetas. Aos profetas. E se você for correndo o seu olho nas escrituras, você vai percebendo algo gracioso acontecendo. Jesus é maior do que os próprios profetas. E aí no Mateus capítulo 11, tem uma conversa bem interessante com Jesus e os discípulos de João Batista. Olha o que nós temos aqui. Vamos lá, volta lá para Mateus, versículo capítulo 11. A partir do versículo 2, você tem João Batista enviando os seus discípulos. E olha o que eles perguntam: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? E aí Jesus tem uma resposta fantástica. E Jesus respondendo lhes disse: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. O que é que eles estavam ouvindo e vendo? Capítulo 8 e capítulo 9, os milagres. Agora, deixa eu chamar sua atenção para alguma coisa que está acontecendo aqui. No capítulo 8 e 9, ele faz um monte de sinais, um monte de milagres. Só que agora, no capítulo 11, versículo 5, olha o que ele cita. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo apregoado o evangelho. Sabe o que ele está citando aqui? Ele está citando 2 textos do Antigo Testamento. Isaías capítulo 35 e Isaías capítulo 61. Só que Jesus omite uma coisa aqui. Lá em Isaías capítulo 35 diz que o Senhor também veio libertar os cativos. Mas ele não diz isso aqui. Sabe por quê? Porque Jesus não havia determinado a libertação de João Batista. Então ele não diz que ele veio libertar os cativos, porque João Batista seria morto, como de fato foi, como todos os outros profetas. E aqui mais uma vez o Senhor Jesus é colocado como maior do que o Elias, aquele profeta. E finalmente chegamos no capítulo 16. Capítulo 16 é uma conversa de Jesus com seus discípulos. E no capítulo 16, o próprio Pedro prediz que Jesus é o Cristo e ele é maior do que o próprio Elias. Olha o que diz aí o capítulo 16, versículo 13. Indo para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Jesus perguntou, né? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E olha o que o povo dizia. O povo dizia João Batista, outros diziam Elias, e outros diziam Jeremias, e algum dos profetas. Perceba a comparação aqui. E aí então Jesus pergunta, e vocês, quem dizeis que eu sou? E quem responde? O Pedro. E o que o Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse, muito bem, não foi alguém que disse a você, Pedro, mas foi o próprio Deus. E aí o versículo 20 fala assim, ó. Então advertiu os discípulos
Jesus advertindo que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Por quê? Por que os discípulos não podiam falar que Jesus era o Cristo? É porque eles não haviam entendido quem era Jesus. Olha o capítulo 17 agora, onde nós acabamos de ler. Nós temos a seguinte questão acontecendo aqui. Nós temos 3 homens nesse instante. O povo está no monte, e nós temos Moisés, nós temos Elias, e nós temos Jesus. O mesmo Pedro, que havia dito que Jesus estava acima de todos, sabe qual é a perspectiva dele? Jesus, esse trem aqui está bom demais. Vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Meus queridos, algo aconteceu naquele momento. Sabe que Pedro estava colocando aqui? Moisés, Elias e Jesus no mesmo nível de autoridade. E aí, Pedro é interrompido por uma voz do céu. Olha o versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo uma nuvem, uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Sabe o que Deus diz aqui? Que Jesus não é Moisés, que Jesus não é Elias, mas que Jesus é maior do que todos eles. A autoridade dada por Jesus é muito maior do que todos os profetas, todos os sacerdotes do Antigo Testamento. Por isso Mateus conclui o seu livro com aquela frase de Jesus onde ele determina a sua autoridade, diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A quem foi dada toda a autoridade? A Jesus. Basicamente, o que todos esses capítulos estão pregando é que Jesus é maior do que todos do Antigo Testamento. Jesus é o elo da história do Antigo Testamento. Toda a história do Antigo Testamento apontava para aquele que seria a maior de todas as autoridades dessa terra. A maior de todas. Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Por isso, esse capítulo que nós lemos nos lembra sobre Cristo como nosso maior modelo. E eu vou ser bem rápido aqui. Cristo como nosso maior modelo. No texto que nós acabamos de ler, nós somos chamados a entender que toda autoridade só terá sentido se você olhar para Cristo como autoridade principal. Ele é o nosso modelo de autoridade. E que tipo de autoridade ele foi e demonstrou aqui nos textos que nós acabamos de ler? Uma autoridade serva. Uma autoridade serva. E eu quero fazer aqui uma correlação com o livro de João, capítulo 17. E eu quero que você vá para João, capítulo 17. Sem fechar Mateus. O Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus faz a sua oração. Famosa oração sacerdotal. Olha o que nós temos aqui. Cristo é o nosso modelo de autoridade serva. Sabe por quê? Porque ele é 2 coisas que os profetas antigos e os sacerdotes antigos eram. O quê? Profeta. Jesus é o nosso maior profeta. Ele é maior do que Elias. Ele é maior do que Isaías. Ele é maior do que Jeremias. Ele é maior do que qualquer um deles. Esta é a realidade contida aqui nos capítulos que nós acabamos de ler e agora em João. Olha o que diz o capítulo 17, versículo 6 ao versículo 8 de João. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles conhecem que todas as coisas que tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Ele é um modelo de autoridade serva, porque ele é o nosso maior profeta. O que é o profeta? No Antigo Testamento, o profeta é aquele que falava de Deus ao povo, aquele que trazia a mensagem de Deus ao povo. Ora,
Esse é o nosso Jesus, o maior profeta, e é isso que ele está declarando aqui: eu sou aquele a quem revelou tudo sobre o Pai. Sem Jesus não conheceríamos quem Deus é. Sem Jesus não teríamos a compreensão da grandeza de Deus. Mas Jesus não é só o profeta que nos anuncia a santidade de Deus. Jesus também nos serve, falando quem Deus é, mas também Ele nos serve sendo nosso sacerdote. Não só um sacerdote, mas o sumo sacerdote, o maior sacerdote. Perceba agora a oração dele no versículo 9 a 12. De João capítulo 17. Perceba, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus é o nosso intercessor. Você cantou hoje, nada além do sangue de Jesus, que nos guarda, que nos lava, que nos restaura, que nos faz amigos de Deus. Sabe o que aconteceu em Jesus? Ele te serviu, doando a vida dele em seu lugar. Por isso João Batista diz: este é a autoridade máxima no mundo, mas ele é também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é só o sumo sacerdote, ele é aquele que se entrega como ovelha. O sumo sacerdote era aquele que no culto tinha o papel de interceder pelo povo. Moisés é considerado um sacerdote, porque ele intercede pelo povo. Lembra o que acontece quando Moisés está lá no monte, e Deus diz assim: eu vou matar o povo, vou acabar com todo mundo, o povo está pecando contra mim. E o que acontece ali? Uma intercessão. Moisés intercede pelo povo. Só que Moisés é um intercessor falho, fraco. Mas Jesus não. Ele é nosso maior e único e verdadeiro intercessor. Todas as coisas do Antigo Testamento apontavam para a autoridade máxima, mas uma autoridade que serve. Uma autoridade que está disposta a servir, a doar sua própria vida. Aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, esse é o mesmo que nos ensina a servir. Esse é o modelo de autoridade máxima. Por isso esta é a autoridade serva, porque ele é o nosso profeta, que fala para nós quem Deus é, e é o nosso sacerdote que intercede por nós diante de Deus. Por isso, ele nos ensina que o nosso modelo de autoridade deve ser também servo. Mas em segundo lugar e último lugar, Cristo, ele é o nosso modelo de autoridade, porque em segundo lugar, a sua autoridade é uma autoridade suprema. Ele tem uma autoridade suprema. Por quê? Jesus, ele é profeta maior do que Elias. Ele é sacerdote maior do que Moisés. A ele devemos dar ouvidos, porque ele também é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o Rei que emergiu. Sabe o que estava pregado lá na cruz de Cristo? Esse é o Cristo, o Rei dos judeus. Ele é o Rei supremo a quem nós devemos ouvir. Ele é o Rei que estava presente lá na criação. Observe agora João capítulo 17, versículo 1 ao versículo 5. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferistes, perceba, a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem enviaste.
Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Esse é o nosso Senhor Jesus, o Rei da glória, aquele que tem poder e estava na criação, aquele que tem autoridade suprema sobre toda a carne, sobre todo o povo, sobre todas as coisas. E portanto, a Ele devemos servir, a Ele devemos honrar, e mais ninguém. Somente Cristo deve ter um lugar especial em nosso coração, porque a sua autoridade é uma autoridade suprema. Se você não entender isso, você jamais conseguirá entender o que a Bíblia fala sobre autoridade. Seja ela na família, seja ela em casa, seja ela em qualquer lugar. Essa é a maior de todas as autoridades da face da terra. Jesus Cristo, aquele que é maior do que os profetas, aquele que é maior do que os sacerdotes, e aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que está à destra do Pai Todo-Poderoso e reina. Por isso, Ele pode dar a quem quer a coroa da glória, porque Ele mesmo a possui. Ele é o Rei a quem devemos adorar. Portanto, toda autoridade deve estar sujeita a esse conceito. Toda autoridade. E para terminar, aplicando ao seu coração, eu quero levar você agora para Efésios, capítulo 4, capítulo 5. Lembre-se, Cristo é o nosso modelo de autoridade principal. Autoridade que serve, sendo profeta e sacerdote, falando de quem Deus é, intercedendo por nós diante de Deus. Ele é modelo de autoridade suprema e, portanto, devemos lhe honrar. E devemos colocar o nosso coração sujeito a Ele. Se temos que colocar o nosso coração sujeito ao Senhor, todas as coisas que decidimos, que fazemos, deve tê-lo como modelo. Perceba então o que nos diz aí Efésios, e eu quero aplicar com esta mensagem de Efésios. Efésios, o livro de Efésios, capítulo 1 até o capítulo 3, é Paulo falando sobre Jesus, sobre a autoridade de Cristo e o que Cristo fez por nós. Então, a partir do capítulo 4, ele vai falando como agora a gente tem que aplicar a nossa vida baseada na autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. Então, ele termina aqui já o capítulo 5, terminando o capítulo 5, ele diz assim, verso 15. Portanto, irmãos, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A quem devemos estar sujeito? A Cristo. Mas quando nós estamos sujeitos a Cristo, sabe o que acontece? Nós também estamos sujeitos uns aos outros. Nos sujeitamos às autoridades. Nos sujeitamos às autoridades civis, nos sujeitamos às autoridades familiares, nos sujeitamos às autoridades eclesiásticas, porque estamos sujeitos a Cristo. Se você não conhece a Cristo, você não consegue entender o conceito de autoridade. Porque é isso que ele nos conclama. E aqui ele diz, por esta razão, verso 17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Procurai compreender qual é a vontade do Senhor para o líder no qual você vai votar. Procurai compreender. Mas para que isso aconteça, eu quero sugerir o que o texto de Efésios sugere. Busque mais de Deus, gaste tempo em sua presença. Enchei-vos do Espírito Santo. Reúna para cantar louvores e exaltar ao Senhor.
verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. Ao invés de reunir para falar da Dilma ou do Temer, reúna para falar e glorificar o Senhor. Outra coisa. Seja grato por tudo aquilo que Deus o tem proporcionado. Dando o verso 20, dando graças sempre por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E finalmente, esteja sujeito a toda autoridade constituída sobre você. Seja ela familiar, seja ela eclesiástica, seja ela no trabalho, ou seja ela no Estado civil. Porque, como diz as Escrituras, toda autoridade foi constituída por Deus. Toda ela. Repense a forma como você tem lidado com as autoridades. Repense. Nós vamos gastar ainda 2 sermões falando qual é o papel da igreja, o meu papel como cidadão, à luz das Escrituras, para tomar uma decisão de voto. Como eu devo fazer isso? Qual é a direção e os princípios que Deus me dá? E no último dia, nós vamos falar como nós, candidatos, eu não sou candidato, né? Os candidatos e as autoridades devem se portar diante daqueles a quem os elegeu e diante de Deus. Por isso eu quero fazer um desafio a você. Convide pessoas para que participem da nossa série. Creio eu ser uma série muito relevante para o contexto onde nós estamos. E você pense muito bem nisso. Se você não entende o modelo principal de autoridade de Deus sobre você, você não entenderá como você deve então temer, respeitar e honrar toda a autoridade de Deus constituída sobre você. Jamais acontecerá isso. Lembre-se, Jesus é a maior, absolutamente a maior de todas as autoridades. Temei-o, honrai-o, exaltai-o. E como eu faço isso? Sujeitando uns aos outros e principalmente às nossas autoridades. Veremos isso com mais detalhes nos próximos capítulos dessa série, né? Não perca. Convide pessoas para que elas possam participar também. Eu quero orar com você, pedir a graça de Deus sobre sua vida, para que você entenda o que é temor, respeito e honra para as autoridades constituídas sobre nós. Como pecamos, como falhamos nisso, como falhamos. Vamos orar mais uma vez? Presbítero Wilson, ora por nós, para que nós compreendamos essa verdade aqui.